Remédios de Deus. Audiolivro, capítulo 4, Alimentação adequada. Que o teu alimento seja o teu remédio. Hipocritante. Uma definição de alimento diz que ele é qualquer substância que, quando absorvida pelos tecidos orgânicos, fornece os elementos necessários à produção de energia, desenvolvimento e reparo do tecido, e justamente dos processos vitais, sem causar qualquer dano ao organismo. Alimentar-se envolve prazer e nutrição. Em cada refeição, podemos celebrar o sabor, a riqueza fitoquímica, o colorido e o poder nutritivo dos cereais integral. Frutas e vegetais são essas as matérias-primas de construção do corpo e o combustível que o mantém funcionando bem. Nosso corpo se renova constantemente. Os ossos, a pele, o cabelo, o sangue, tudo, enfim, encontra-se em processo de renovação e a ingestão de alimentos é fundamental neste processo. A escritora Ellen White, falecida em 1915, em seu livro A Ciência do Bom Viver, aponta 3 objetivos da alimentação: construir o corpo, fornecer energias e regular as funções orgânicas. 6 dentre as 10 enfermidades mais comuns estão relacionadas à alimentação: doenças coronárias, câncer, derrame, hipertensão, diabetes, obesidade. A alimentação varia nas diversas regiões do mundo. Algumas vezes ela é ditada pelas condições climáticas de desenvolvimentos e pela disponibilidade dos alimentos. Por exemplo, os esquimós comem bastante gordura animal. Eles não vivem muito, apesar de estarem adaptados à elevada ingestão de gordura. Já os africanos comem mais fibra e menos gordura. Asiáticos comem mais arroz e peixe e, tradicionalmente, menos gordura. Geralmente, ilhéus e neres, mais peixes. Segundo a autora mencionada anteriormente, uma pessoa não pode estabelecer uma regra exata para outra. Cada um deve exercitar a razão e o domínio próprio e agir por princípio. Cardápio original. Mais de acordo com as Escrituras Sagradas, quando Deus criou o ser humano, prescreveu-lhe a dieta ideal. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Está em Gênesis, capítulo 1, versos 27 e 28. É bom notar que tanto para seres humanos como para animais irracionais, a dieta original não inclui carne. Esse é o fator que explica a longevidade das primeiras gerações, com o passar do tempo. Entretanto, não apenas a carne de animais foi introduzida no cardápio, como em nossos dias, a alimentação se tornou altamente artificializada. Nunca o mundo foi tão pródigo e sofisticado na produção de alimentos.
estão ao alcance de todas as pessoas. Embalagem com rótulos coloridos, atraentes, que envolve alimentos sobrecarregados de estabilizantes, aromatizantes, adoçantes e outros ativos químicos. No supermercado, os consumidores se abastecem com muitos alimentos industrializados e pouquíssimos ingredientes naturais. De acordo com a especialista, as principais causas de enfermidade no aparelho digestivo estão relacionadas ao estilo moderado de vida. Entre essas causas, eles enumeram a seguinte: supervalorização de alimentos refinados, excessiva ingestão de proteínas e gorduras animais, uso exagerado de sal, açúcar e condimentos, refeições apressadas, intervalos irregulares entre as refeições, ingestão de alimentos muito quente ou frio, excesso de líquido junto com as refeições. Os prejuízos para a saúde decorrente de alterações na maneira como nos alimentos exige que nos voltemos ao modelo original. Os alimentos que devem ser escolhidos são aqueles que suprem melhor os elementos necessários para a construção do corpo. E nesta escolha, o apetite não é o guia seguro, por hábitos errôneos de comer. O apetite tem se corrompido. Com frequência, o apetite exige alimentos que deprimem a saúde e causam fraqueza em vez de força. Não podemos seguramente ser guiados pelos costumes da sociedade, afirma Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, da página 195. A nova pirâmide dos alimentos é uma nova versão de pirâmide dos alimentos à base e ocupada pelo exercícios físicos e controle de peso. Em seguida aparecem os cereais integrais, as hortaliças, frutas, leguminosas, castanhas, nozes. Veja a ilustração ao lado. Uma das novidades da nova pirâmide é que o grupo dos alimentos ricos em carboidratos, macarrão, batata, mandioca e doces, que faziam a base da pirâmide anterior, passaram para o último andar juntamente com a carne vermelha e as bebidas alcoólicas. A nova pirâmide dos alimentos tem causado controvérsias entre os profissionais da nutrição. De qualquer modo, ela ajuda na dietética da boa alimentação, colocando foco nos alimentos vegetais e no exercício físico, como imprescindíveis para a boa saúde. O importante é buscar o equilíbrio através de uma dieta balanceada e apropriada. Isso é possível, observando e adaptando o regime e tudo o mais as reações próprias do organismo de cada um. Em seu livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, da página 109, a mesma autora afirma que o conhecimento sobre a conveniente combinação de alimentos é de grande valor e deve ser recebido como sabedoria de Deus. Na verdade, essa questão torna-se facilitada depois de conhecermos os três principais grupos que foram a pirâmide dos alimentos. São eles energéticos, construtores e reguladores. Pirâmide. Primeira parte: carne vermelha, manteiga e carboidrato doce de setas. Próximo: leite e derivados. Próxima: peixes, ovos. Próxima: leguminosas e frutas aleaginosas. Próximo: hortaliças e fruta. E a próxima: cereais integrais e óleos vegetais. E por último, exercício físico e controle de peso. De acordo com a pirâmide tradicional, o grupo energético é formado por
cereais integrais, arroz, trigo, milho e seu derivado, como pão, macarrão, maizena e etc. Raízes feculentas, batata, mandioca, cará, etc. Óleos, gorduras, etc. Doces, mel, melado, rapadura, açúcar, mascavo, etc. Os alimentos energéticos são muito importantes porque fornecem calorias e energia para o organismo. Eles compõem o combustível da vida. Os alimentos construtores têm nas proteínas sua representação. Eles incluem feijão em geral, soja, grão de bico, lentilha e etc. Castanhas, amendoim, azeitona, ovos, leite e derivados formam o arcabouço das células, estrutura do corpo. Entre as ações das proteínas estão a reposição de tecidos danificados e fornecimento de tecidos novos. Também fabricam hormônios e enzimas. É bom lembrar que o excesso de proteína faz crescer o nível de ácido úrico no sangue, o que pode precipitar o aparecimento de gota. Finalmente, o grupo dos alimentos reguladores inclui as vitaminas e os minerais encontrados em frutas, legumes e verduras. Os nutrientes desse grupo regulam o funcionamento dos vários processos orgânicos e devem ser ingeridos na proporção de 45% do total de cada refeição. A melhor forma de ingerir os alimentos é em seu estado mais natural possível. O ideal é que 50% da refeição seja de alimentos crus. Alimentos muito processados, especialmente o açúcar, trazem prejuízo à saúde, gerando obesidade, diabetes, diminuição da resistência imunológica. Os alimentos integrais são altamente nutritivos e ricos em fibra, que produzem uma sensação rápida de saciedade e a mantêm por mais tempo, além de regular o funcionamento intestinal. As gorduras, apesar de muito combatidas, têm seu valor. Elas são necessárias por sua capacidade de absorção e seu conteúdo de vitaminas A, D, E e Q. Sem gorduras, poderíamos morrer em virtude da perda dos ácidos graxos essenciais que não são produzidos pelo corpo. No que diz respeito à gordura, a questão não é usá-la ou não, mas a qualidade que é utilizada. Deve-se dar preferência a óleos vegetais por possuírem pouca gordura saturada e não terem colesterol. A revista Medicina Social ajuda a desfazer o mito que foi desenvolvido em torno das proteínas. O organismo fabrica proteínas. O organismo fabrica proteínas e o homem fabrica mitos. Um dos responsáveis por um desses mitos foi o alemão Justus von, que viveu no século XIX e inventor de um extrato de carne que leva seu nome. Ele estava convencido de que para ter músculo era preciso comer músculos. Os conhecidos fisiologistas em Fake e depois foi e outros desmentiam essa crença, demonstrando que as proteínas devem ser consumidas imediatamente e elas são energéticas e metabolizar seu excesso custa ao organismo grande dispêndio de força. Uma das mais importantes descobertas nutricionais dos últimos tempos foi a constatação de que a combinação de leguminosas, grão cujos sementes são batidas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, fava, com cereais integrais, grãos inteiros, arroz, aveia, trigo, milho, centeio,
proporciona o aporte necessário de proteínas para qualquer ser humano. Uma porção de arroz integral é uma porção de feijão, por exemplo, provê ao organismo os aminoácidos essenciais para que o mesmo fabrique as proteínas necessárias. Esse foi o golpe final para o mito de que só produtos animais, carne, ovo, leite e queijo, pode oferecer proteína ao ser humano. Sugestão diária para comer bem. A refeição matinal se destina ao repor o estoque de glicose consumido durante a noite, pois mesmo domínio gastamos energia. Além disso, a primeira refeição deve ser mais substancial porque o organismo precisa estar preparado para enfrentar os desafios que terá pela frente. Sabe-se que a falta de atenção e de concentração, além de cansaço, é uma consequência vivificada em pessoas que negligenciam o de jejum. A inversão do horário na refeição mais substancial da manhã para a noite não favorece o estabelecimento de uma situação de fome matinal. À noite, quando a refeição deve ser mais leve, é que se tem mais disposição, fome e tempo para comer. E após o jantar, meia hora sonhando na frente da TV. Não é o suficiente para fazer a digestão do almoço noturno. Às vezes, ingerindo às 20 ou 23 horas, em consequência, ao amanhecer, não há disposição para comer, para educar o apetite. A solução poderia ser começar aos poucos a inverter a prática, ir comendo cada vez menos à noite e comer mais no café da manhã. Para quem não consegue engolir nada sólido logo no início do dia, dá para começar com um copo de suco de frutas ou um pouco de iogurte. As pessoas não são todas iguais, nem respondem da mesma forma aos mesmos estímulos, mas em geral, em pouco tempo o organismo se adapta ao que é melhor para ele. Um dos maiores benefícios do jejum, reforçando, é não precisar beliscar entre as refeições. Esse hábito, além de aumentar o esforço do estômago, tem outros inconvenientes, como a ingestão de calorias vazias, doces, refrigerantes e frituras, e a falta de apetite na hora do almoço. Um bom de jejum deve incluir proteínas, frutas e cereais, alimentos ricos em proteína como a castanha, queijo, ovos e a mistura de uma leguminosa, feijões, ervilhas, lentilha, grão de bico ou soja, mais um cereal integral, pão, arroz, aveia, trigo ou milho. Não deveria faltar num bom de jejum. As proteínas são consideradas elementos construtores e é na parte da manhã que o organismo consegue absorvê-las melhor. Para quem deseja atravessar a manhã sem sentir fome, almoçar logo cedo é uma boa pedida. A nutricionista Esther de Castro, consultora de revista Vida e Saúde, sugere o seguinte cardápio diário de jejum: 2 frutas cruas, se possível, se não pelo menos uma xícara de cereal cozido, aveia, fubá, trigo em grão ou granola, 2 fatias de pão integral, 1 colher de sobremesa de manteiga de amendoim ou de gergelim ou ricota, 1 colher de sopa de mel ou melado, 1 xícara de leite ou iogurte. Almoço: 1 prato generoso de saladas crua variada, 1 xícara de um tipo de feijão ou lentilha, grão de bico, etc. 4 a 5 colheres de legumes cozidos. Prato proteico: preparado com glúten, soja, castanha, ovo ou 1 a 2 vezes por semana, no lugar do prato proteico. Jantar: para esse horário, há diversas orientações, dependendo da atividade e da idade da pessoa, do clima e etc. De modo geral, uma sopa
torradas e patê no inverno ou nas estações mais quentes, frutas, esfilha ou pizza ou um pão de fruta, cuca e etc. A alimentação de refeição noturna é especialmente benéfica no controle de peso. Nesse caso, é bom tomar apenas chá quente ou suco natural de frutas. A droga do cafezinho. Cientistas de Universidade Duke, na Carolina do Norte, Estados Unidos, observaram que o consumo moderado de cafeína faz pessoa agir como num dia muito estressante. Confira os efeitos da cafeína no corpo. Até 100 mg. Maior atenção e agitação levemente sentidas. De 101 gramas a 300 gramas, efeitos ficam mais pronunciados. Acima de 301 gramas, efeitos da cafeína tornam-se tóxicos. Podem ocorrer distúrbios sensoriais, zumbido e tremores. Acima de 3,500 mg para uma pessoa de 70 kg. Dose letal. Uma xícara de café forte contém entre 90 gramas e 150 gramas de cafeína. Principais efeitos da cafeína: estímulo do sistema nervoso, circulatório e respiratório, taquicardíaco, aumento da frequência cardíaca, aumento da secreção e ácidos estomacais, problema no fígado, insônia, aumento de pressão sanguínea, aumento de mau colesterol. Alimento transgênico. Ainda são poucos os alimentos transgênicos disponíveis no mercado nacional, mas na manipulação genética da planta e vegetais faz parte da pauta de discussão atual, também no campo da nutrição. Conheça a opinião de pessoas ligadas ao assunto. Dr. Aliomar Gabriel da Silva, engenheiro agrônomo e chefe de Embraçada Susteste. Alimentos transgênicos são os provenientes de espécie vegetal ou animal que tiveram sua composição genética modificada pela engenharia genética, com a introdução de genes de outras espécies. Todas as novas variedades, sejam transgênicas ou não, podem trazer risco. Por isso, elas são adequadamente avaliadas pela pesquisa antes de serem liberadas para o consumo humano. Por outro lado, produtos transgênicos estão presentes no mercado há mais de 20 anos e nenhum caso de dano à saúde foi registrado. Também não foram registrados danos ambientais maiores que os observadores pelo uso de qualquer produto convencional. Os alimentos provenientes de planta transgênica podem ser considerados dos seguros para a saúde humana e para o ambiente. Todo produto transgênico deve passar por testes rigorosos. A composição química de cada nova proteína produzida pela planta geneticamente modificada é comparada com a composição química de cerca de 500 substâncias que causam alergia. Se apenas um par químico for identificado, o trabalho é interrompido e todo o resultado descartado. As proteínas também são tratadas com ácidos simulados. O processo digestivo e o resultado avaliado quando há o potencial de induzir alergia. Além disso, a ciência considera a fonte original da proteína. Como exemplo, pode ser citado abandono das trabalhos com soja, no qual havia sido introduzido um gene de castanha do Pará, quando se identificaram pessoas alérgicas a uma proteína de castanha. Além dos métodos científicos, uma constatação é muito importante. Mais de 60% dos alimentos processados vendidos nos supermercados americanos contém produtos transgênicos e não se tem notícia de nenhum caso clínico
relacionado com o seu consumo. A grande preocupação com o assunto talvez tenha colocado os alimentos transgênicos entre os mais seguros. Dr. Sun, médico chinês, conferencista e especialista em medicina interna e alergia. Não podemos afirmar com total segurança, mas, tanto quanto se saiba, os alimentos transgênicos não prejudicam o ser humano. Farmácia no prato. Pesquisas científicas atuais comprovam que o segredo da prevenção e até cura de doença pode estar à mesa. Foi na esteira dessas pesquisas que surgiu o termo designer alimentos funcionais, uma expressão atribuída desde o final dos anos 80. Alimentos que promovem benefícios, medicamentos à saúde. Os estudiosos descobriram que certos alimentos contêm princípios ativos com propriedades curativas e preventivas. Fala-se em aproximadamente 10.000. Substâncias como antitripsinas, os polifenóis e outras presentes nas cereais integrais, frutas e legumes, já foram consideradas antinutritivas e tóxicas no passado, mas hoje não consideram verdadeiros remédios naturais e eficazes contra muitas doenças, segundo o médico italiano Massimo De Clari. Poderia ser dito que nasce um novo ramo de saúde farmacológico natural. Isso significa que não devemos esperar encontrar nos alimentos apenas calorias, proteínas, gordura, vitaminas, minerais, mas também princípios medicamentosos. Os alimentos funcionais podem ser classificados em dois grupos: alimento com atividade modulatória, ou seja, possuem fitoquímicos capazes de modelar e evitar ativar a ação do sistema imunológico, combatendo corpos estranhos, micro-organismos patogênicos e células cancerígenas. Alimento com atividade antioxidante, que combatem os radicais livres. A seguinte tabela contém alguns desses alimentos funcionais, seus compostos e efeito que produzem. Tabela: alimentos contra a doença. Composto: carotenoides, limonoides, licopeno, monoterpenos, esteroide, vegetais e triterpenoides. Efeito salutar: proteção contra o câncer e redução da placa arterial, promove enzimas protetoras, aumento da resistência ao câncer, combate o câncer e inibição da produção do colesterol e promoção de enzimas protetoras, bloqueia a ação do estrogênio no câncer da mama, ajuda a bloquear a absorção de colesterol, prevenção da queda dos dentes, ação contra úlcera, ligam-se ao estrogênio, inibe o câncer por supressão da atividade enzimática. Fonte alimentar: salsa, abóbora, cenoura, batata doce, inhame, damasco, espinafre, repolho, couve, frutas cítricas. Frutas cítricas: tomate, salsa, cenoura, brócolis, couve, pepino, abóbora, inhame, tomate, berinjela. Hortelã, fruta cítrica, manjericão. Brócolis, couve, abóbora, pepino, inhame, tomate, berinjela, soja, cereais integrais, frutas cítricas e soja. Composto: sulfentos, alílicos, efeito solutar e fonte alimentar. Promovem enzimas protetoras, inibem a assistência do colesterol e atividade inflamatória. Cebola e alho. Glutamilcistênia, baixa com pressão arterial e elevada e atividade do sistema imunológico, o alho. Isotocianatos,
induzido enzimas protetoras, mostarda e rabanete. Catequias, ligada à baixa insistência de câncer gastrointestinal, pode modificar a resposta imunológica, reduz o colesterol. Chá verde e cereja. Cumerianas, previne a coagulação sanguínea e pode apresentar atividades anticancerígena. É a salsa, cenoura e fruta cítrica. Flavonoides, bloqueiam o sítio receptor de certos hormônios promotores do câncer. Salsa, cenoura, frutas cítricas, brócolis, couve, pepino, inhame, tomate, berinjela, soja e cerejas. Genisteínas bloqueiam o crescimento dos novos vasos sanguíneos essenciais para a disseminação de tumores, detêm a proliferação de células cancerosas. Soja e vegetais família da couve. Ácidos fenólicos podem ajudar na resistência ao câncer por inibir a introsamina e afetar atividades enzimáticas. Salsa, cenoura, brócolis, couve, tomate, berinjela, frutas cítricas, cereais integrais e cerejas. As calorias de todo o dia. Frutas e as calorias. Abacate, 167. Abacaxi, 52. Ameixa seca, 187. Ameixa fresca, 54. Banana nanica, 95. Banana maçã, 114. Banana prata, 89. Caju, 37. Caqui, 75. Figo, 48. Fruta de conde, 69. Graviola, 60. Jaca, 52. Laranja, 45. Maçã, 63. Manga, 73. Maracujá, 100. Melancia, 31. Melão, 30. Morango, 39. Pera, 64. Pêssego, 52. Tangerina, 50. E a uva, 79. Cereais, calorias por porção. Arroz integral cru, 250 gramas, 250 calorias em 70 gramas. Aveia, 135 calorias em 35 gramas. Biscoito, 135 calorias por 30 gramas. Bolos comuns, 135 calorias por 30 gramas. Macarrão caseiro, 250 calorias em 80 gramas. Macarrão com ovos, 250 calorias em 65 gramas. Milho em grão, 250 calorias em 190 gramas. Pão de centeio, 135 calorias em 50 gramas. Pão de trigo integral, 135 calorias em 45 gramas. Pipoca com sal, 250 calorias em 55 gramas. Tabérculos, caloria, porção. Batata doce, 250 por 215 gramas. Batata inglesa, 250 por 330 gramas. Batata frita, 250 por 90 gramas. Cará, 250 por 210 gramas. Inhame, 250 por 245 gramas. Mandioca frita, 250 por 70 gramas. Verduras calóricas, porção. Abóbora, 20 por 50 gramas. Abobrinha, 20 por 85 gramas. Alface, 20 por 60 gramas. Almeirão, 20 por 50 gramas. Agrião, 20 por 45 gramas. Acelga, 20 por 35 gramas. Berinjela, 20 por 75 gramas. Beterraba, 35 por 80 gramas. Cebola, 35 por 85 gramas. Cenoura, 35 por 80 gramas. Chuchu, 20 por 65 gramas. Couve, 20 por 60 gramas. Couve-flor, 20 por 30 gramas. Ervilha fresca, 20 por 45 gramas. Espinafre, 20 por 40 gramas. Jiló, 20 por 45 gramas. Palmito, 20 por 75 gramas. Palmito em conserva, 20 por 110 gramas. Pepino, 20 por 40 gramas.
pimentão, 20 por 40 gramas, quiabo, 20 por 55 gramas, rabanete, 35 por 150 gramas, repolho, 20 por 35 gramas, tomate fresco, 20 por 95 gramas, tomate purê, 20 por 30 gramas, vagem, 20 por 55 gramas. Doces calóricos por porção. Açúcar mascavo, 115 por 30 gramas. Açúcar refinado, 115 por 30 gramas. Bebidas achocolatadas, 115 por 30 gramas. Calda de cana, 115 por 40 gramas. Caramelo, 115 por 25 gramas. Chocolate em barra, 115 por 20 gramas. Cocada, 115 por 20 gramas. Doces de leite, 115 por 110 gramas. Docinhos diversos, 115 por 35 gramas. Gelatina, 115 por 30 gramas. Geleia de fruta, 115 por 50 gramas. Leite condensado, 115 por 35 gramas. Mel, 115 por 35 gramas. Melado, 115 por 40 gramas. Mousse de fruta, 115 por 95 gramas. Pudim de leite, 115 por 95 gramas. Sorvete, 115 por 90 gramas. Torta de fruta, 115 por 65 gramas. Leite derivado, calorias por porção. Iogurte natural, 130 por 250 gramas. Iogurte com fruta, 130 por 135 gramas. Leite em pó integral, 130 por 25 gramas. Leite desnatado integral, 130 por 200 gramas. Leite desnatado em pó, 130 por 35 gramas. Manteiga, 180 por 25 gramas. Queijo gorgonzola, 100 por 25 gramas. Queijo Minas, 100 por 45 gramas. Queijo parmesão, 100 por 25 gramas. Queijo provolone, 100 por 30 gramas. Queijo reino, 100 por 20 gramas. Queijo suíço, 100 por 25 gramas. Requeijão, 100 por 35 gramas. E ricota, 100 por 55 gramas. Oleaginosas, calória por porção. Amêndoa, 150 por 25 gramas. Amendoim, 150 por 30 gramas. Amendoim torrado, 150 por 25 gramas. Azeitona, 150 por 125 gramas. Castanha de caju, 150 por 25 gramas. Castanha de Pará, 150 por 25 gramas. Coco da Bahia, 150 por 50 gramas. Dedê, 150 por 25 gramas. Gergelim, 150 por 25 gramas. Nozes, 150 por 25 gramas. Teste de risco nutricional. Crianças e pessoas idosas, se não orientadas, muitas vezes comem o que gosta e deixam de comer o que realmente precisam para se nutrir. Mas esse problema pode alcançar pessoas e outras faixa etária. Marque com um X a resposta e some os pontos e confira na quadra abaixo se você corre o risco de sofrer problemas nutricionais. Tenho uma doença ou condições que me faz mudar o tipo ou a quantidade de alimento que consumo. Ponto. 2. Faça menos de 2 refeições por dia. Ponto 3. Meu consumo de fruta, hortaliça e leite é pequeno. Ponto 2. Bebo quase todos os dias umas 3 cervejas, umas 3 doses de bebida forte ou vinho. Ponto 2. Tenho problema odontológico que torna difícil mastigar e comer. Ponto 2. Se sempre tenho dinheiro suficiente para comprar o alimento de que necessito. Ponto 4. Quase sempre faço a refeição sozinho. Ponto 1. Tenho 3 ou mais medicamentos por dia. Ponto 1. Perdi ou ganhei 4 a 5 quilos nos últimos 6 meses, sem ter essa intenção. Ponto 2. Nem sempre estou em condições físicas para fazer compras, cozinhar e alimentar-me. Ponto 2. Resultado. De 0 a 2, você está bem? Volte a fazer suas contagens nutricional e 6 meses. De 3 a 4, você corre um moderado risco nutricional. Tente melhorar seus hábitos nutricional e estilo de vida. O posto de saúde ou o centro social do seu bairro podem ajudar.
De 6 ou mais, você corre o risco nutricional leve. Esse teste de próxima vez que for consultar o médico. Conserve com ele, procure um nutricionista e peça ajuda para melhorar sua saúde. Fim.